Em Settings, nós conseguimos configurar algumas opções do render, como o filtro de anti-aliasing. O anti-aliasing ele vai tirar os serrilhados das bordas dos polígonos quando a imagem é renderizada. Eu vou tirar o filtro anti-aliasing e renderizar uma das esferas de perto. Deixa eu voltar para a perspectiva e vou renderizar uma das esferas de perto sem o filtro anti-aliasing. Ok. O que acontece? A gente consegue ver um serrilhado aqui nas bordas da minha esfera. Aproximadamente a gente consegue ver melhor esse serrilhado. O anti-aliasing ele vai eliminar ou suavizar esse serrilhado. Como que o anti-aliasing funciona? Ele trabalha com amostras. Ele sobrepõe as amostras para suavizar. Eu vou colocar agora 2 samples. Um sample ele trabalha com uma amostra só, ou seja, o anti-aliasing está totalmente desabilitado. Eu vou colocar 2 samples para a gente ver como vai mudar. A gente consegue ver agora que o que ele fez. Sem o anti-aliasing desabilitado, com o anti-aliasing desabilitado, o serrilhado está bem nítido. Com o anti-aliasing em 2 samples, ele colocou um outro pixel intermediário nessas escadas do serrilhado da minha imagem, deixando a imagem um pouco mais suavizada. Ainda não é o ideal porque o anti-aliasing está bem baixo, mas ele já colocou um sample a mais aqui na renderização. Quanto mais samples eu colocar, menos serrilhados eu vou ter na minha imagem. Agora eu vou colocando 16 samples. A gente já consegue ver a imagem bem suavizada comparado com a anterior. Se a gente aproximar, a gente vê que ele está utilizando mais pixels intermediários para suavizar a minha imagem. É claro, quanto mais alto o anti-aliasing, mais pesado vai ficar o render. Só que até 16 ou 32 anti-aliasing não vai pesar muito no render, como a gente viu aqui na janela de Windows. A última imagem que eu renderizei com 16 samples de anti-aliasing, ele renderizou em 2 segundos, e as imagens anteriores renderizou um pouco mais rápido, mas não é nada que impacte muito no render final. Agora já 512, 1024 aumenta bem o tempo de render e é quase desnecessário na maioria dos casos. Porém, quando estamos utilizando Motion Blur ou o DOF, ou Depth of Field, que é o efeito de foco da câmera, às vezes nós precisamos aumentar consideravelmente o anti-aliasing para que saia uma imagem de boa qualidade. O DOF ele costuma gerar muito granulado na imagem, então a gente resolve isso aumentando o anti-aliasing aqui para um valor que seja alto o suficiente para reduzir esse efeito que o DOF causa. Em Anti-Aliasing Filter, nós ajustamos qual filtro que ele vai utilizar para suavizar as imagens. O box e o triângulo são os mais rápidos, mas não suavizam com uma boa qualidade. O Gaussian é o padrão que já vem por default na configuração do modo. Ele tem um bom balanceamento entre uma boa qualidade de imagem e um bom tempo de render. E o Catmull e o Michel Netravale, ele tem uma configuração, uma qualidade um pouco superior ao Gaussian, onde o Catmull vai gerar uma imagem um pouco mais nítida e o Michel ele tem especificamente útil para áreas para quando a imagem tem texturas que geram
com patterns que geram um serrilhado, como grades ou cercas. Agora, essas opções aqui abaixo, como o Environment Shading Rate, Refinement Shading Rate e Refinement Threshold, vai trabalhar diretamente na qualidade do render. Porém, na grande maioria dos casos, não é recomendado alterar essas opções, porque isso pode aumentar em muito tempo de render. Em quase 99% dos casos, essa configuração é o suficiente para ter uma imagem de alta qualidade. A opção Field Render é útil quando estamos renderizando uma animação ou imagem que vai ser exibida numa daquelas antigas TVs de tubo, onde a imagem era entrelaçada, ou seja, o monitor não exibia a imagem de forma progressiva, onde ele exibia todos os pixels de uma vez. As imagens eram entrelaçadas, onde em um pixel, em um frame da imagem, mostrava uma linha de pixels e no frame seguinte alternava e mostrava uma outra linha. Então, se minha imagem tem 640 por 480, cada quadro seria mostrado com metade dessa resolução, onde um quadro a linha de cima é mostrado, no outro quadro a linha de baixo é mostrada, e assim por diante. Com o Field Render, nós podemos habilitar isso, onde o modo ele vai renderizar a animação de forma entrelaçada, útil para quando ele for exibir, o vídeo em questão vai ser exibido numa TV de tubo ou num monitor de tubo, que não trabalha de forma progressiva como os monitores atuais em LCD. Na opção Ray Tracing, nós conseguimos habilitar ou desabilitar as sombras da nossa cena e configurar a profundidade do reflexo e do refraction. Como assim profundidade? Quando um objeto é reflexivo, os raios de reflexão rebatem esse objeto e são refletidos até encontrar uma outra superfície, por exemplo, o chão ou uma outra esfera. Se essa esfera não for reflexiva, o raio que rebateu nessa esfera reflexiva termina ali. Então, o raio de luz vai bater nessa esfera, ela é uma esfera reflexiva, então o reflexo dela vai rebater, e quando ele chegar num outro objeto que não possui reflexão, não vai mais ser rebatido. Porém, se existe mais de um objeto ou vários objetos reflexivos na cena, esse raio de reflexo ele vai rebater no primeiro objeto, vai chegar na outra superfície, que também é uma superfície reflexiva, vai rebater também, vai voltar de novo nele, vai rebater, e vai voltar em outro objeto que é reflexivo e vai ficar rebatendo. Aqui nós consideramos quanto esse reflexo vai rebater. Com o 2, ele vai rebater no primeiro objeto, vai rebater no segundo objeto reflexivo e vai parar. Com o 3, ele vai rebater 3 vezes e assim por diante. Aumentando muito esse valor, ele vai aumentar o tempo de render, porque a CPU vai ficar processando os rebatimentos do reflexo infinitamente, ou quantas vezes ele achar necessário. Então nós capamos, por assim dizer, quantos rebatimentos os raios de reflexão, ou os reflexões vão ter na nossa cena. O valor padrão que vem já é o suficiente na maioria dos casos, não é necessário. Assim como os valores abaixo, como Ray Threshold e Mínima Importância, também não é recomendável alterar, porque pode impactar muito no tempo de render. Nós configuramos quantas amostras o modo vai utilizar quando renderizamos um objeto com refraction e a opção Dispersion habilitada no material. Já aqui embaixo, na área de geometria, vai trabalhar com opções ligadas à geometria do nosso objeto. Em Adaptive Subdivision, a subdivisão do nosso objeto, quando estamos trabalhando com um objeto subdividido, vai se adaptar de acordo com a distância que esse objeto está da câmera.
Eu vou abrir uma nova cena aqui e vou fazer Quando apertamos a tecla Tab para subdividir esse cubo, a configuração de subdivisão, como nós já vimos nas aulas anteriores, é feita na propriedade do mesh desse objeto, aqui em Subdivision Settings. Nós temos o nível de subdivisão e o nível de subdivisão que vai aparecer no render. Como eu já havia falado antes, eu posso configurar um nível de subdivisão baixo aqui para viewport, para não ficar muito pesado, e um nível de subdivisão maior para a hora do render. Ok? Porém, na configuração de Adaptive Subdivision, se eu habilitar essa configuração, a subdivisão do meu modelo vai se adaptar conforme a distância da câmera, independente do valor que eu coloquei aqui. Então vamos fazer alguns testes. O meu Adaptive Subdivision ele está desabilitado por enquanto. E a configuração de subdivisão do meu objeto está no nível 1. Tanto para o render quanto para viewport. Então o meu cubo subdividido ele tem 48 polígonos. Se eu renderizar essa cena nessa distância, eu consigo ver aqui nas estatísticas quantos polígonos foram renderizados. 48. Se eu aumentar o número de subdivisão para 4, por exemplo, o meu objeto ficou mais arredondado e eu consigo ver aqui que o número de polígonos renderizados aumentou para 768. Porém, quando o nosso objeto está longe da câmera, nem sempre precisa de um alto número de polígonos. Mas, como eu configurei para ele ser renderizado com um level 4 de subdivisão, mesmo que ele esteja longe da câmera como agora, ele vai renderizar ainda com 768 polígonos, porque ele está ainda utilizando o mesmo nível de renderização. Ok? Agora, se nós habilitarmos a opção na propriedade de render Adaptive Subdivision, a subdivisão vai se adaptar à distância da câmera. Então, se eu renderizar essa imagem de novo, aqui na imagem eu consigo ver que não teve mudança praticamente. Como o objeto está longe, eu não consigo perceber a mudança. Porém, aqui nas estatísticas eu consigo ver que na primeira cena que eu não utilizei o Adaptive Subdivision, ele estava renderizando 768 polígonos. E já na outra, ele renderizou apenas 48 polígonos, ou seja, ele diminuiu o level da minha subdivisão para o nível 1 com o objeto longe da câmera. Se eu aproximar o objeto da câmera, ele vai entender que eu preciso de mais detalhes, porque o objeto está próximo da câmera, e vai aumentar o número de subdivisão. Agora, ele aumentou o número até para um nível maior até do que o nível 3 que eu tinha renderizado anteriormente, para deixar o meu objeto mais arredondado. A opção de Subdivision Rate vai controlar como essa subdivisão adaptativa vai acontecer. Com valores maiores, o Moodle vai subdividir menos o modelo, economizando bastante recurso, e com valores menores do que 10, 5 ou 3, o Moodle ele vai subdividir mais o modelo, mesmo que ele esteja longe da câmera. Então, com menos valor de Subdivision Rate, ele vai subdividir mais o modelo, mesmo que ele esteja longe da câmera. Valores maiores, ele vai subdividir menos o modelo, mesmo que ele esteja próximo da câmera. A opção Micropoly Displacement, ele vai subdividir os polígonos em micropolígonos quando estamos utilizando um mapa de displacement no material, em algum material da cena.
Para que aquele displacement tenha uma boa qualidade, ele vai subdividir aquele polígono onde aquele displacement foi aplicado em micropolígonos para que possa apresentar a elevação naquela área determinada por aquele mapa de displacement. As opções de displacement rate, displacement ratio, vai trabalhar como esse polígono ele vai ser subdividido nesses micropolígonos de acordo com a distância do objeto da nossa câmera, assim como a Adaptive Subdivision. O micropoly displacement ele também vai ser adaptativo de acordo com a distância da câmera. Objetos longe da câmera, ele não vai subdividir o polígono para que o displacement ocorra, porém objetos em close ou bem próximos da câmera, ele vai subdividir aquele polígono mais vezes para que o displacement tenha uma boa qualidade. A opção de Displacement as Bump possibilita que o modo renderize os mapas de displacement também como um bump mapping, podendo gerar detalhes pequenos no material sem precisar subdividir muito a malha. O que acontece? Para representar detalhes pequenos com displacement, a malha ela tem que ser subdividida muito mais vezes, o que vai aumentar o tempo de render. Nesses casos, a gente pode utilizar o bump mapping. Se o detalhe é muito pequeno, não vai, é bem sutil, o bump mapping é suficiente. Só que aí nós teremos que usar um mapa para os detalhes maiores e setar esse mapa para displacement, e um mapa para os detalhes menores e setar esse mapa para bump. Com a opção Displacement as Bump, o mesmo mapa em escala de cinza que tem os detalhes maiores e os detalhes menores podem ser utilizados configurando ele para displacement. Ele vai renderizar os detalhes maiores em displacement e com a opção Displacement as Bump, os detalhes menores o modo automaticamente já vai renderizar como bump. Então um único mapa de displacement pode ser usado como bump e como displacement se a opção Displacement as Bump estiver habilitada. Isso vai economizar bastante tempo de render em objetos que têm pequenos detalhes, onde para que o displacement mostre aqueles detalhes precisaria subdividir muita malha. Com essa opção habilitada, a malha não vai ser tão subdividida aqui no micropoly displacement, vai aumentar um pouco o tempo de render, ou muito o tempo de render, dependendo da situação. A opção em Direct Load vai fazer com que o modo salve uma versão em baixa resolução da malha com displacement para a iluminação, para calcular a iluminação indireta. Ou seja, em vez de ele calcular a iluminação indireta no modelo principal, onde a subdivisão tem uma alta subdivisão para o displacement, ele vai guardar uma cópia desse modelo com uma subdivisão de displacement menor e calcular a iluminação indireta ou indirect illumination nesse modelo em baixa resolução, aumentando o tempo de cálculo diminuindo o tempo de cálculo da iluminação indireta. Porém, isso vai aumentar a memória utilizada pelo render, porque ele vai ter duas cópias da mesma geometria. Ele vai ter a cópia principal com altos detalhes de displacement e uma cópia com baixo detalhamento de displacement. Então, em caso que o cálculo de GI, de iluminação global, está muito demorado, nós podemos utilizar essa opção para poder diminuir, melhorar a velocidade do cálculo de GI. Porém, como ele aumenta o uso de memória, se não temos muita memória no nosso sistema, isso pode
acaba sendo um problema. Então, sistemas com bastante memória, a gente consegue habilitar essa opção, ele vai renderizar, fazer o cálculo de EI mais rapidamente, quando estamos utilizando displacement. Se não estamos utilizando displacement na nossa cena, isso aqui não vale de nada. Essas opções aqui é apenas para quando estamos utilizando displacement. Se temos pouca memória no nosso sistema, não adianta habilitar isso daqui, porque apesar de ele calcular o GI com mais velocidade, ele vai precisar de mais memória, e se não temos essa memória, vai acabar sendo um problema. Ok? Bom, na próxima aula a gente fala um pouco sobre as configurações de iluminação global. Até mais!